mais uma edição das Palavras Cruzadas. Nós estamos hoje já na 10ª lição deste trimestre, uma lição que fala dos símbolos, da maneira como nós estudamos as profecias bíblicas, através dos símbolos, das imagens e das alusões. E, de facto, a nossa lição desta semana é muito interessante, porque fala sobre vários acontecimentos e o título é mesmo muito sugestivo, sobre quem os fins chegaram. Aquelas pessoas que tiveram um julgamento, digamos, fora da escatologia bíblica e que foram, de alguma maneira, julgadas por Deus antes de chegarem à segunda ou à terceira ressurreição. Pois bem, o verso áureo é uma passagem do apóstolo Paulo e diz-nos que tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Portanto, isto soa-nos a um aviso muito sério que o apóstolo Paulo nos remete, para percebermos que tudo o que aconteceram aos antigos, tudo o que está escrito nas destruições de Sodoma e Gomorra, nas destruições também do dilúvio, etc., foram destruições que tinham também como objetivo ter uma intenção escatológica, isto é, apontar para aquela destruição que irá ocorrer na segunda vinda de Cristo. Pois bem, e é o próprio Cristo que vai remeter-nos, que vai recordar-nos que, assim como sucedeu nos dias do dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. O próprio Cristo realça esse aspecto e isso traz-nos e acentua a importância de nós estudarmos estas passagens com uns outros olhos, com os olhos da parte final da história da raça humana. Pois bem, como já disse, nesta lição iremos estudar essas lições, estas passagens, estes acontecimentos de grande destruição e iremos perceber a relação que essa destruição, pelo fogo, no caso de Sodoma e Gomorra, e pela água, no caso do planeta Terra, no tempo de Noé, como essas destruições apontavam realmente para a destruição final dos tempos que vai ocorrer quando este mundo acabar, quando se der o que está descrito no livro do Apocalipse. Pois bem, nós temos uma passagem do próprio Cristo em Mateus 24 que nos diz, 24:14, que nos diz o quê? Que este Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E é sobre este fim que estamos a falar, que temos vindo a falar, e vamos aproveitar então algumas das passagens desta lição para nos recordarmos disto. Nós sabemos que durante o Apocalipse, na descrição do Apocalipse no capítulo 6, sabemos que há descrições sobre o céu, sobre a lua, sobre as estrelas. Diz-nos que o sol será como um saco de silício e a lua se tornará como sangue e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Tudo isso são acontecimentos cósmicos. Nós acreditamos que alguns deles já tiveram lugar inclusivamente. E depois diz-nos que quando Cristo aparece sobre as nuvens dos céus, haverá muitos que dizem assim: caí sobre nós, aos montes, dirão muitas pessoas, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E eu pergunto-me como é que estas pessoas, vamos supor que agora aconteceria que amanhã Jesus Cristo iria vir, acham que as populações que viriam esse acontecimento estariam informadas para dizerem exatamente isto? Aos montes caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro? Eu penso que não. E por que não? Porque estas pessoas ainda não estão informadas, ou melhor, ainda não foram informadas por nós destes acontecimentos. Mas nós, como eu disse no princípio, sabemos que este Evangelho do Reino será pregado. E quando este Evangelho for pregado a toda a tribo, língua e povo,
então todas as pessoas estarão informadas do Cordeiro, da vinda do Cordeiro. E nessa altura estarão informadas e estarão em condições. Elas estão informadas, embora muitas delas não aceitem. Exatamente como no tempo de Noé. As pessoas estavam informadas porque Noé passou 120 anos a informá-las, mas mesmo assim, apesar dessa informação, elas, apenas 7 pessoas, aceitaram a mensagem de Noé. E foram todas da família, não é? Portanto, vemos o quê? Que Noé foi um pregador incessante, um pregador que não parou durante os 120 anos de fazer a arca e de pregar e de avisar as pessoas porque é que a estava a fazer, e mesmo assim não foi bem sucedido. De qualquer forma, nós, hoje, temos uma incumbência, como Noé teve nessa altura, de informar aqueles que estão à nossa volta sobre a urgência da preparação para a segunda vinda. Temos a incumbência da tríplice mensagem angélica para levar a todos a mensagem da breve vinda de Jesus. E essa é uma responsabilidade que nos compete, e eu penso que é muito importante nós, enfim, fazermos uma introspeção no sentido de saber o que é realmente importante na nossa vida e o que é que devemos fazer para avisar aqueles que estão à nossa volta desta realidade. A passagem que eu falei há pouco e que eu agora quero reforçar é a do próprio Cristo, que diz em Mateus 24, nos versículos 36 a 44, qual é a lição que nós devemos aprender com Noé. Então o que é que aconteceu? E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, vejam a importância que o próprio Cristo deu à história de Noé para nos fazer reavivar, inclusivamente, a nossa situação espiritual, para percebermos da importância que tem aquilo que aconteceu no dilúvio. Não sei se tens alguma coisa mais para dizer sobre esta lição de domingo. Boa noite a todos. Boa noite, Mário, também. Eu achei interessante essa introspecção que tu fizeste, não é? A gente vê que tudo que decorreu no passado, Mário, desde os tempos dos povos e Noé propriamente, como tu já disseste, que foram 120 anos, não foram apenas 120 dias ou 120 horas, qualquer coisa mínima, não é? Mas 120 anos, a gente pode até imaginar o quanto tempo que ele passou ali evangelizando aquelas pessoas naquela altura, e as pessoas muitas das vezes não davam a mínima para aquilo, não é verdade? A gente já até aproveita esse gancho já para entrar para a lição de segunda-feira, que é a continuidade, não é, do que já se entrou falando aqui na lição de segunda-feira. E lá em Mateus, outra vez, não é, como você já acabou de mencionar, no versículo 37, nos diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, olha o que é dito aqui, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. A gente vê que hoje em dia também, Mário, não está muito diferente daquela época. As pessoas estavam praticando, não é tudo isso, que era ilícito perante aos olhos de Deus, era uma abominação, era algo tremendo, era algo que já estava sendo contra, o pecado contra o Espírito Santo, não é? É algo que acontece muito hoje nos nossos dias, as pessoas não se preocupam mais com isso, agem como se isso fosse normal, então a gente vê que a maldade tomou conta em todo mundo, né? O pecado está devastado por toda a face da terra. Você mencionou aí o silício, um saco de pó de silício. O silício ele é preto, não é? É um minério preto, muito escuro. Então a gente consegue imaginar a face da Terra com esse brilho que ela tem, não é? Essa criação perfeita de Deus, com uma crosta coberta, não é? Desse escuro, desse negro que já não se deixa mais ver pela luz. E eu acho maravilhoso um texto que eu vi aqui de Ellen White, que ela diz que nós hoje somos essas luzes, não é? Que nós devemos aproveitar isso que teve no passado, essa luz de evangelismo, essa luz que transmite esperança para as outras pessoas, um recurso que nós temos, um a mais, não é? Uma mais-valia que nós temos hoje, e aproveitar a luz própria que nós temos para poder evangelizar nos nossos dias. Então, isso é algo que a gente deve carregar
como um fato para nós podermos evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, no pouco tempo que nos resta, como você já disse, né, Mário? E quando for pregado todo o evangelho, virá o fim. Eu sei que já estamos muito próximos disso, a natureza já dá sinais disso, aqueles rumores e guerras, tudo que a gente ouvia falar no passado já está realmente acontecendo, não é? Em todos os continentes, não é mais só ali no Oriente Médio, nem na Europa, agora é espalhado pelo mundo todo. A gente vê que os tempos já estão próximos já. Eu achei curioso também considerar por que razão é que esta população do mundo na altura antediluviana, por que razão? A Bíblia dá-nos alguns digamos, indícios da razão porque Deus considerou que esta geração já não tinha mais hipóteses, isto é, já tinham, para eles fechou-se a porta da graça, para eles, digamos que atingiram o limite da paciência de Deus. E nós vemos no capítulo 6 de Gênesis o seguinte: a corrupção do género humano, diz assim. Eu dei-me ao trabalho de ler este capítulo, vou ler para vós um pouquinho do capítulo. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E há aqui o texto diz que teria que ser feita uma leitura no original para percebermos, mas eu pesquisei um pouco e vi que os filhos dos homens, quando se fala aqui dos filhos dos homens, referem-se às gerações dos filhos de Sete. Enquanto que, quando fala das filhas dos homens, perdão, não é os filhos dos homens, os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Portanto, quem são os filhos de Deus? São os descendentes de Sete. São aqueles que consideravam Deus ainda como um Deus poderoso e eram pessoas que viviam em relação com Deus. E as filhas dos homens quem eram? As filhas dos homens eram as descendentes de Caim, que eram pessoas que praticavam abominações contra Deus. E, portanto, o problema aqui foi que até os filhos dos homens, ao juntarem-se com as mulheres pagãs, acabaram por entrar eles próprios também dentro desse paganismo que os afastou de Deus. E os princípios morais elevados com que eles viviam no princípio começaram a desaparecer. E isso foi uma consequência que mais tarde se manifestou também com o povo de Israel, etc. Mas aqui, nos antediluvianos, reparem que foi o facto dos filhos de Deus se terem unido às filhas dos homens, entre aspas, homens aqui no sentido às filhas pagãs, que levaram esta geração para uma degenerescência moral que arrastou da parte de Deus a necessidade de fazer uma limpeza e de acabar com esta geração. Isto é uma coisa realmente que nos impressiona. Pois bem, mais tarde, já nos tempos de Abraão, nós somos, enfim, confrontados com mais outra história real de destruição, agora de duas cidades. Conhecemos bem também o tipo de dissolução moral que estes habitantes destas cidades faziam, e sabemos inclusivamente quando aqueles dois anjos foram enviados para falar primeiro com Abraão e para, no fundo, para o avisarem de que ele iria ter um descendente que seria Isaac, que seria o descendente, o filho de Sara, que seria o descendente do Messias, que seria ascendente, seria o progenitor do Messias. Pois bem, quando aconteceu isso, Deus, o arcanjo Miguel ficou com ele e os dois homens foram para Sodoma para visitarem Ló, para o retirarem da cidade depois, como nós viramos mais tarde. Mas o que acontece é que depois o arcanjo Miguel, ou seja, Jesus, vai informar Abraão
de que as cidades iriam ser destruídas, não é verdade? E aqui começa um diálogo muito interessante, em que Abraão começa, sabendo ele que o seu sobrinho Ló, que era um homem justo, apesar de ter feito escolhas erradas, mas era um homem justo que vivia em harmonia com os princípios. Pois bem, ele começa a questionar Deus sobre a sua justiça, isto é, ao Senhor, então, mas tu destróis a cidade, vamos supor que existem lá 50 justos, tu, tu vais considerar a hipótese de destruir a cidade e destruir estes justos estando lá 50 justos? Ele depois vai arrazoando com Deus e Deus vai sempre, digamos, tolerando este tipo de diálogo e vai perguntando se forem 45, e se forem 40, e se forem 30, e se forem 20, e finalmente se forem 10. E é interessante porque nos números bíblicos o 10 é o número mínimo para que haja uma atuação de Deus. E então Deus acaba por dizer a Abraão, eu, por amor dos 10, não vou destruir Sodoma. Mas nós sabemos que não havia sequer 10 justos em Sodoma. E por isso mesmo a cidade foi destruída. Pois bem, nós vemos aqui o quê? Vemos que Deus não fará nada sem primeiro avisar os seus profetas do que vai fazer. Deus comissiona, de facto, os homens escolhidos por ele para que sejam aqueles que nos trazem as novas da salvação e que nos informam sobre as decisões que Deus toma. Ele fez isto sempre ao longo de toda a história bíblica e continua hoje a fazer connosco. Nós somos avisados pelos profetas, somos avisados, e por isso a importância de termos o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Pois bem, então a história de Sodoma e Gomorra mostra-nos que o adultério espiritual era tremendo, e Paulo mais tarde vai nos dizer que ele apresentou uma longa lista de pecados que faziam parte da prática dos gentios da sua altura, não é? Portanto, e ele vai dizer que todas essas práticas imorais nos afastam dos valores e dos princípios que Deus requer de nós, os princípios morais. E por isso, muitas vezes, nós não podemos condescender com pequenos, digamos, até filmes ou coisas que nos mostram e que nos levam para esse campo. É muito importante de sermos puros moralmente, porque Deus, há um pecado que é a lascívia, que é a impureza sexual, etc., que nos pode afastar dos caminhos de Deus, e nós, como povo de Deus, temos que ter essa noção e temos que perceber a importância do comportamento moral. Mário, tu tocaste num ponto importante aqui, que é referenciado justamente no livro Desejado de Todas as Nações, na página 122, que fala justamente nesse ponto. Ellen White recomenda assim, ó, a indulgência descontrolada e a consequente doença e degradação que existiam no primeiro advento de Cristo voltarão a existir nos nossos dias, com intensidade de mal, antes de sua segunda vinda. Cristo declarará que a condição do mundo será como nos dias anteriores ao dilúvio e como também de Sodoma e Gomorra, como tu acabou de dizer aí, tudo que aconteceu ali, não é? Quando Abraão estava intercedendo, mas ele viu que, na verdade, não havia ali um número muito significativo, não é? À beira daquele tempo terrível que agora vivemos, a lição do jejum do Salvador deve nos ser familiar. Somente pela angústia inexprimível que Cristo suportou, podemos avaliar o mal da indulgência desenfreada. Seu exemplo declara que nossa única esperança de vida eterna é submeter os apetites e paixões à vontade de Deus, que são justamente esses pontos, né, que muitas das vezes a gente acaba escorregando e nem se apercebe que estamos alimentando a vontade carnal e não a espiritual. E por meio desse canal, Satanás nos trará tentação. Cristo sabia que o inimigo viria a todo ser humano para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por meio de suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não está em Deus. E ao passar por cima do terreno que o homem deve percorrer,
nosso Senhor preparou o caminho para que vençamos. Não é a sua vontade que sejamos colocados em desvantagem no conflito com Satanás. Ele não quer que sejamos intimidados e desencorajados pelos ataques da serpente. Tem de bom ânimo, não é? Como ele propriamente diz, pois eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Então, esse é o galardão que nós temos, não é, Mário? Assim como Cristo Jesus também passou por todas as tentações, na sua própria vida foi o exemplo, não é? Ele que fazia parte dessa descendência, não é? Essa geração que foi prometida ser resgatada e salva, que era propriamente ele que veio trazer a mensagem e ele que viria futuramente, não é? Através da geração abraâmica. E aqui a gente consegue tirar até um exemplo que essa salvação que viria, ela está no singular para toda a humanidade, mas ela era ao mesmo tempo no plural. Todos podem fazer parte. Não é só os judeus que têm essa promessa para eles. Somos todos nós. Todos nós, ao nos convertermos, ao colocarmos isso, como tu disse ainda há pouco, em prática, a gente vai estar sim fazendo parte deste reino eterno que Deus tem para todos nós, disponível, não é? Essa graça maravilhosa e infinda até o dia da consumação dos séculos. É verdade. Aqui Abraão enfoca muito e particularmente a justiça de Deus, porque ele refere que longe de ti que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Portanto, Deus é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, mas é também e simultaneamente um Deus de amor, como provou com Abraão e como provou com o seu povo. Mas não deixa de fazer o juízo, não deixa de executar o seu juízo. E isso prova-nos a experiência exatamente de Sodoma e Gomorra e do dilúvio. Deus, antes da destruição, o que é que ocorre? O que é que vai acontecer? O que é que tem acontecido sempre? O que é que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Aconteceu um juízo. Aconteceu o juízo e eles foram considerados culpados. E o que o juiz de toda a terra estava a dizer a Abraão é que aquela povoação, ou aquela população, aliás, atingiu os limites digamos que a taça do vinho da ira de Deus foi derramada exatamente por causa do comportamento daquelas populações. E aconteceu isto depois do julgamento. E assim como nós, antes da vinda de Cristo, teremos um julgamento que é o chamado julgamento ao juízo investigativo ou pré-advento, o que ocorre exatamente antes da destruição da terra. Deus não faz nenhuma destruição, não executa nenhum assim por seu belo prazer, não. Porque ele tem que demonstrar o quê? Nesta guerra cósmica entre o bem e o mal, é Deus mesmo que está a ser julgado. E a sua justiça vai ser finalmente esclarecida. Ele vai ser considerado um justo juiz. Porquê? Porque deu a possibilidade a todos de se salvarem através do sacrifício do seu filho. Mas aqueles que não o aceitarem, esses serão julgados e serão considerados culpados. Nós temos a descrição deste juízo no capítulo 7 do livro de Daniel, não é? Quando Daniel vê aqueles 4 animais que são uma descrição dos diversos poderes que existiram ao longo da história. O primeiro era um leão com asas com asas, um leão com asas de águia, depois o urso com 3 costelas na boca, finalmente um leopardo com asas que voava muito rapidamente, e depois e finalmente o animal terrível e espantoso com 10 chifres, não é? E dos quais chifres nasce uma ponta pequena que derrubou uma e da qual surgiram 3. Portanto, tudo isto, em resumo, apontava o 4º animal para o fim da história, isto é, para a parte da Europa. E este animal terrível e espantoso era exatamente a Roma, primeiro Roma imperial e depois Roma papal. Pois bem, é durante este último animal que vai acontecer então o julgamento pré-advento. Porque nesta profecia de Daniel 7, o que é que nós vemos? Foram postos em Daniel 7:9, o que é que acontece? Nós vemos o seguinte:
Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Portanto, isto fala, é típico de uma sessão de tribunal, não é verdade? E, portanto, acontece o quê? Que abriram-se os livros, foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou e abriram-se os livros. Porquê é que se abriram os livros? Por qual é a necessidade dos livros? Porquê? Deus tem prazer em escrever em livros os nossos pecados e em demonstrar-nos que somos pecadores? Será isso? Qual é a razão dos livros? Porquê é que nós devemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, sem o qual não vemos a salvação? Porque Deus pretende demonstrar a todo o universo que aqueles que forem destruídos, aqueles que morrerem, aqueles que serão lançados no lago de fogo, esses são condenados porque não aceitaram de graça a salvação oferecida. E daí a razão dos seus nomes estarem escritos nos livros e os seus pecados também. Portanto, Deus é um Deus justo e quer demonstrar àqueles 2/3 dos anjos que ficaram com ele no céu, que ele não expulsou Satanás e o terço que foi com ele de uma forma arbitrária. Não, ele expulsou-os porque eles não aceitaram o seu domínio e houve uma figura que foi Lúcifer, um ser criado, que queria usurpar o trono de Deus. Portanto, no fundo, é esta luta cósmica que nós temos que compreender quando falamos do julgamento, quando falamos da necessidade de acabar com o pecado, porque chegará uma altura em que finalmente Deus vai reinar em justiça com todos aqueles que o aceitarem. E então nós teremos a possibilidade, a partir daí, de viver uma vida de justiça para toda a eternidade. Mas é preciso fazer e realçar e fazer este repto de que é necessário passar por um julgamento, porque não temos um Deus justo que quer demonstrar ao universo essa sua justiça. No fundo, é como se o julgamento que está a fazer-se é para demonstrar a justiça de Deus. É ele que está a ser julgado nesse aspecto. A sua justiça está a ser posta em causa, foi posta em causa uma vez, e ele vai demonstrar ao universo que é um Deus justo. Mário, a gente lembra muito, nós como adventistas, né, das 3 mensagens do Apocalipse, e é algo que a gente tanto aguarda, quando a gente traz muito essa alusão à referência das imagens, dos 4 animais, não é? E do tão mais importante, o último, não é? Que é um que tem uma aparência abominável. A gente lembra, né, lá em Apocalipse 14:7, o primeiro anjo dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, não é? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a gente vê a Deus como Criador. Exatamente. Todos nós devemos adorar e reconhecer Deus como Criador de tudo que existe e subsiste, não é? Neste mundo que nós tivemos aí a oportunidade de conhecer. Quem já teve a oportunidade de cruzar os mares e ir para outros continentes, não é? A gente vê a importância de reconhecer tudo isso. E a outra mensagem que o segundo anjo vem trazendo, não é? A lição anteriores, a gente estudou muito sobre isso ali, Nabucodonosor, ele que mandou erigir uma grande estátua, e ela seria erigida, então, toda em ouro, não é? Porque ele não queria aceitar que a profecia iria se cumprir à frente, mandou fazer ela toda em ouro, para que o reino dele ali permanecesse eternamente. A gente vê o que aconteceu consequentemente, não é? Aqui no versículo 8 diz: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Muitos vão cair ainda nisso aqui, não é, Mário? A gente vê acontecendo esse pecado abominável durante gerações e gerações, e a gente tem este alerta em nossos dias, como a lição vem nos alertando, não é? Para quem esses fins vão chegar? Esse fim pode estar a chegar para mim hoje em dia, eu, Adriano, pode ser para uma pessoa que esteja ao meu lado, que eu tenho tempo de alertar ela, para que ela fuja, não é? Sai dela, povo meu, como é dito, como é mencionado na Bíblia, nós devemos fugir da Babilônia. Hoje, esse é o tempo oportuno que nós temos. E a outra mensagem, não é? Que o anjo traz ainda, o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá, mais uma vez aqui o beberá, não é? Do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo de enxofre, uma referência a Sodoma e Gomorra, o fogo eterno, não é? Lá de Apocalipse, no capítulo 20, e diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É interessante, Mara, a gente lembrar essas referências, que Deus ele não poupou nem mesmo os anjos, aqui traz essa referência, os anjos que foram criados, que conviveram com ele, juntamente também com Lúcifer, não é? Que nasceu orgulho e ele acabou caindo em pecado e levou uma terça parte desses anjos. Se Deus não poupou nem os anjos, quanto menos nós, que somos criação de sua mão, também poderemos correr o risco de passar por este fogo eterno. Então, como você disse agora há pouco, já mencionado nas outras lições, que nós possamos ter o nosso registro ali, não é? Neste livro da vida, que o anjo que nos acompanha diariamente aponte as boas novas de salvação que a gente anuncia, as boas obras que a gente pratica, e também a fé, a mesma fé de Abraão, que essa será imputada para a nossa salvação. Exatamente. Que esse seja a esperança que nós possamos ter a cada dia de transmitir essa luz maravilhosa que muitas outras pessoas precisam ver nesse tempo oportuno que nós temos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, não é? Tanto é que a gente sabe que se Sodoma e Gomorra tivesse presente hoje no nosso dia, não é, Mara? Acho que eles clamariam, não é? Dizendo que hoje nós somos muito piores do que eles, os pecados que nós praticamos. O diabo tem definido a sua estratégia e hoje tem possibilidades, através da parte tecnológica, de oferecer a todas as pessoas de uma forma instantânea tudo o que a pessoa quer, tudo o que procura para satisfazer os seus apetites, as suas paixões, de uma forma, estou a lembrar-me da pornografia, que é uma praga tremenda. Exato. Tudo isso está a um clique, digamos, de qualquer computador ou de qualquer telemóvel, etc. E, portanto, hoje a influência, mesmo para os jovens, é terrível e nós temos que estar bem alerta para os nossos filhos, para os lembrar da necessidade de estarem, digamos, numa comunhão com Deus regular, não é episódica, é regular, para que dessa maneira possam resistir. Eu em jeito de conclusão, tinha aqui uma parte da aplicação à vida em que o autor diz assim: todas as manhãs ao acordar, começa as suas orações com um momento de ação de graças pelo milagre da vida. Peça ao Deus da criação que muda a sua vida. Deixe que Deus mude o seu coração e dê um novo rumo à sua vida. Procure na Bíblia novas ideias que o desafiem e o inspirem a mudar. Guarde o sábado de tal forma que ele se torne numa antecipação do reino de Deus. Achei muito interessante esta maneira de relembrar a maneira como nós devemos, por exemplo, todas as manhãs ao acordar, relembrar-nos que somos criaturas, que somos dependentes de Deus e agradecer a Deus pelo ato de existirmos e de estarmos vivos e podermos aproveitar para não só àqueles que estão connosco, mas a todos aqueles que pudermos falar das boas novas da salvação. Amém, Mário. Também concluo com essas palavras, da mesma maneira como a gente educa uma criança no bom caminho que ela deve andar, nós como cristãos também devemos colocar isso em prática, não é porque somos velhos, não é porque já somos educados o suficiente, já temos um nível de conhecimento, não é? Conhecimento nunca é demais. A prática humilde, como Cristo Jesus demonstrou para toda a humanidade, não é? Perante os fariseus e escribas que eram conhecedores da lei, Jesus Cristo mostrou, não é, que para nós entrarmos no reino do céu, nós devemos nos tornar como uma criança. E eu me lembro muito disso, não é? Desde a minha infância, e é o que ensino diariamente para todos, não é? Nós devemos ser como crianças, aprender todos os dias, reconhecer essa humildade. Eu estou aqui para aprender. Eu quero aprender a ser como Cristo Jesus e quero colocar esta prática de amor como exemplo para que todos vejam que este é o caminho para que nós possamos fazer parte desta salvação eterna e habitarmos com ele na Canaã celestial. Amém. Amém, Mário. Que Deus abençoe a todos.